Noite aos portugueses, boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. É com muita alegria que estamos hoje em mais um Desconversas com a nossa querida doutora Silvia Silva, que escolheu um tema essa semana desafiador, por um lado, mas muito necessário do outro, que é o ghosting. Eu hoje ainda fiquei pensando, nós vamos falar sobre ghosting ou sobre gaslighting, que é ambos são coisas doidas, né? Mas aí eu me situei novamente, eu falei, não, é sobre ghosting hoje, ou seja, dar uma de fantasma. E então eu vou primeiro passar para a doutora Silvia para ela dar as boas-vindas a todos, antes de nós começarmos aqui a bombardeá-la com as perguntas. Doutora Silvia, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Seira. Obrigada por esta introdução e pela expressão que tu usaste. Realmente é quase um chá de sumiço, não é? É alguém simplesmente de aparecer e é um tema que vai ficando, vai sendo falado, mas que vai ficando até que realmente achei que seria interessante, porque com o tempo a passar e com a interação nas redes sociais, hoje em dia praticamente todos nós, de alguma maneira, já sofremos deste processo, alguém já nos fez este golpe e, portanto, é importante nós percebermos o que é que isto significa e principalmente que impacto é que tem, não é? Porque o ghosting pode se efetuar a vários níveis, não só a nível amoroso, apesar de normalmente as pessoas associarem muito esta questão aos relacionamentos amorosos, mas não só, não é? Isto por vezes também acontece quando existe um processo, por exemplo, de negociação de alguma coisa e que a dado momento, normalmente quando alguém tem já uma quantia de dinheiro do seu lado, pode realmente acontecer este processo e é sobre isto que nós vamos falar para conseguirmos, que é sempre aquilo que nós procuramos, dar ferramentas às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, dar ferramentas às pessoas para conseguirem fazer esta avaliação, esta análise e conseguirem identificar este processo e aquilo que nós estamos hoje a falar é do ghosting, conseguirem identificar o que é que pode ser o ghosting e se eventualmente estão numa posição ou estão em determinadas condições que podem levar a que isso aconteça e de alguma forma também ajudar-nos a prevenir que isso se passe com as outras pessoas. Seira. Bom, doutora Silvia, você trouxe uma forma interessante, que é quem é que nunca sofreu um ghosting na vida, seja da natureza que for, inclusive dentro do contexto empresarial, doutora Silvia, você trouxe uma coisa que é fato, né? Você está no processo de negociação ali, de repente as coisas mudam e você fica num cenário de total silêncio, sem saber para onde as coisas caminham. Mas, curiosamente, faz umas 2 semanas, né? Quem nos acompanha há algum tempo sabe que eu sou bastante musical, né? Minha vida tem trilha sonora. E faz umas 2 semanas aproximadamente que veio uma música do nada na minha cabeça, muito antiga, do Billy Joel. E eu fui olhar, né? Ela chama Honesty. E, e eu achei muito curiosa, assim, vou falar sobre o contexto da música de uma forma geral. Quem nunca ouviu, eu sugiro que ouça e preste atenção na tradução. E ele traz uma fala que eu achei muito interessante, né? Ele fala que se você buscar por ternuras, você pode até encontrar um amor, mas para que você encontre honestidade, você precisa ser cego, né? Porque parece que as pessoas elas estão esquecendo o que é isso, né? E aí ele traz outras situações, ele pode encontrar alguém para que o elogie, que seja simpático ao que pensa, pode encontrar um amigo, uma amante, enfim, mas ele traz uma situação, né, nessa fala dele, de que o que ele esperava era a honestidade daquela pessoa para quem ele fez a música. E eu achei o refrão uma coisa muito interessante, eu queria trazer só o refrão para já deixar essa reflexão com a doutora Silvia. Ele fala assim: honestidade é uma palavra tão solitária, todo mundo é tão falso. A honestidade dificilmente é ouvida, e geralmente é o que eu preciso de você. Eu acho que essa é uma reflexão que todos nós fazemos em algum momento, né?
de que o que a gente às vezes mais busca numa pessoa é exatamente essa questão da sinceridade. E eu ouvi recentemente uma pessoa aqui do Brasil falando sobre o que é o termo do sincera, né? Da onde vem essa origem do sincera? E aí eles falam, essa pessoa contou, eu não conhecia, né? Então também não me aprofundei na pesquisa, mas a pessoa fala que esse termo sincera é um termo greco-romano e que significa sincera. Por que sincera? Porque no passado, quando as estátuas elas eram feitas, né, e durante o transporte ocorria algum tipo de dano na estátua, eles colocavam a cera para disfarçar aquele pequeno prejuízo, né? Então, sempre que a pessoa falava, quando uma peça era autêntica, que não tinha passado por esse processo de ser tapado com uma cera, então a pessoa sempre falava sincera, ou seja, é autêntico. Eu achei muito curioso essa fala que, achei muito curiosa essa fala que eu ouvi, e também achei relevante esse trecho da música do Billy Joel, porque realmente eu acho que a honestidade é uma das coisas que a gente mais sente falta ultimamente, e de pessoas que são sinceras, ou seja, elas são autênticas, elas dizem a que veio, o que pensam, enfim. E já para finalizar esse meu primeiro momento de reflexão, a doutora Silvia sabe que eu reflito muita coisa junto com ela, né? Eu faço a minha autopsicologia aqui com ela, faço a minha psicologia aqui com a doutora Silvia também, a partir das minhas autorreflexões. Eu vejo que isso é uma coisa extremamente relevante nas nossas relações, não é? E isso está muito vinculado a essa questão do ghosting, né? Que é esse desaparecer sem dar nenhuma satisfação. E que, óbvio, né? Ser autêntico também tem um preço. E aí eu acho que eu também queria já deixar isso como reflexão, né? Qual é o preço que você quer pagar? De simplesmente romper a confiança de alguém, mostrar sua falta de honestidade desaparecendo, ou você correr o risco de falar alguma coisa que a pessoa talvez não goste, mas manter a sua autenticidade, ser uma pessoa sincera. Então, eu queria deixar esses primeiros pontos de reflexão, doutora Silvia. É mesmo importante aquilo que tu trouxeste, porque é a base de qualquer relação, é a sinceridade. Aliás, de uma relação consigo próprio, não é? Nós não conseguimos, podemos até mentir aos outros, mas o problema de todos, o maior, é não sermos honestos connosco próprios, não é? E aqui me parece-me que também um dos processos de quem pratica o ghosting tem muito a ver com isso, com chegar a um determinado momento em que percebe que já mentiu tanto e que já não consegue enganar mais, não é? E que ou não consegue suportar aquela mentira e que, entretanto, sai de determinado momento daquela relação. Agora, seria mesmo importante enfatizar a questão da sinceridade. Nós podemos inventar, não é, a imagem que nós achamos que é aquilo que as pessoas esperam de nós, e claro que nós podemos sempre, não digo desculpar-nos, mas de alguma forma justificar-nos com a sociedade que nós temos hoje, que nos exige uma determinada imagem, nos exige uma determinada postura, nos exige que sejamos bons profissionais, que tenhamos determinado estatuto para sermos vistos de determinada forma. É um facto, não é? Mas nós sermos honestos ou não sermos é sempre uma decisão nossa. E quando nós entramos numa relação, a mentir, ou quando de alguma forma a sustentamos através de uma mentira, nós sabemos que nós não estamos numa relação, não é? Estamos numa situação que não deixa de ser unilateral. Faz-me também imensa confusão, e até já o referi aqui noutras situações, como é que alguém pode estar numa relação e um deles acha que está feliz e o outro está super infeliz. Aquele que está infeliz, com certeza que nem sequer está a olhar para o outro, não é? Porque se estivesse a olhar minimamente para o outro, perceberia que esse, que é o seu companheiro ou a sua companheira, não está
assim tão feliz como ele, e portanto isso é o bastante para não haver relação, para não ser possível haver uma relação feliz, não é? Porque não existe uma relação a dois, a pelo menos dois, feliz, quando um dos elementos está profundamente triste e profundamente ausente daquela relação. Às vezes, inclusivamente, uma das partes pergunta à outra o que é que se passa, parece que não estás bem, que não estás aqui, que o teu pensamento está longe. A partir do momento que uma das partes sente isso, obviamente que alguma coisa não está bem. O outro pode sempre mentir, dizendo que não se passa nada, que está tudo bem. Mas se uma das partes sente que a outra não está presente, é porque efetivamente essa outra parte não está presente. A mim parece-me que há aqui duas questões, e no ghosting isso é mesmo muito importante, esta reflexão, porque das duas partes, e digo sempre pelo menos duas pessoas, porque pode haver uma relação em que envolva mais pessoas, uma família, por exemplo, um negócio que é feito com mais do que duas pessoas, mas existem pelo menos duas pessoas. E então imagina, há uma das partes que não está inteiramente na relação, tanto não está inteiramente na relação que, seja porque começou a relação através de uma mentira, seja porque a determinado momento mentiu, seja porque perdeu a vontade de ser honesto e o ghosting não deixa de ser um abandono, não é? Essa pessoa não está bem com ela própria, não é? Porque não faz sentido alguém que é saudável mentalmente estar a fazer um investimento emocional, fazer um investimento de tempo numa coisa que depois não quer progredir, não quer continuar, porque se nós estivermos a falar no ghosting sabendo que é uma decisão unilateral, só a pessoa que pratica o ghosting é que não queria manter a relação, porque a outra quer, então é essa pessoa que não está investida naquilo. Então porquê até aquele momento ter fingido, ter manipulado, ter encenado, dado a entender que queria estar numa relação na qual não queria estar? Qual é que é o propósito? Porquê que o fez? Não é? O que é que o levou? Sentiu-se pressionado? Sentiu-se motivado? Sentiu-se feliz? Ou sentiu algum prazer em enganar o outro? Isto é importante perceber, não é? O que é que levou alguém a conseguir deixar o outro sem sustentação? Porque é aquilo que acontece à outra parte, não é? Mais do que uma verdade dolorosa, é não se perceber o que é que aconteceu. E isto é sempre gerador de ansiedade, porque eu quando não sei o que é que se está a passar, eu não consigo controlar, eu não consigo trabalhar, não consigo resolver a situação, eu não consigo saber de onde é que veio, se foi alguma coisa que eu fiz, se foi alguma coisa que eu não fiz, se foi o que eu disse, o que eu não disse, se foi a minha postura, ou se é da outra parte, não é? E, portanto, temendo estar a ser injusta e estar a culpabilizar a outra parte, podendo ter sido eu a responsável, eu vou protegendo e vou desculpando aquela pessoa que entretanto desapareceu, não é? E vou insistindo e vou tentando resolver este imbróglio na minha cabeça, porque eu fui tendo sinais num sentido e de repente tiraram-me o tapete, e eu sinto esta necessidade de resolver este conflito interno, este conflito que existe dentro de mim, e eu preciso de saber o que é que se está a passar. Aquilo que quem pratica o ghosting faz é precisamente o inverso, não é? Deixar o outro no vazio, deixar o outro na ansiedade e deixar o outro a conjecturar tudo, a pôr todas as hipóteses e mais, a impedi-lo de terminar uma relação, seja esta uma relação, como disse há pouco e volto a dizê-lo, seja esta uma relação de negócios, seja esta uma relação profissional, seja esta uma relação de amizade, ou seja esta uma relação de amorosa, impede o outro de terminar esta relação, da mesma forma impede o outro de iniciar um processo de luto, não é? Porque, querendo ou não, quando nós estamos numa relação dita regular, não quero dizer normal, porque não sei, nem sequer sei se existem relações normais, mas numa relação regular, que nós conversamos com o outro, que o outro termina connosco, que nós sabemos o motivo, que existe ali uma razão com a qual nós podemos não concordar, mas é a razão do outro, não é? A partir do momento que termina e que nós sabemos que termina e sabemos a razão e as coisas foram faladas e discutidas, nós mesmo que não queiramos, nós iniciamos um processo de luto, não é? Existe dentro de nós a grande probabilidade de não voltar a ter uma relação com aquela pessoa. Pode haver uma esperança que as coisas reatem, mas a maior percentagem,
não é? Emocional, é no sentido da tristeza, é no sentido do luto que se está a fazer daquela relação. Num processo de ghosting, primeiro existe inclusivamente a preocupação, o que é que aconteceu com o outro, porque ele está a ter um comportamento que não é o habitual, não é? Nós achamos até que pode haver alguma questão técnica, alguma falha técnica, algum desaparecimento de conta, alguma fuga, e eventualmente alguém que, porque estamos a falar normalmente no ghosting de pessoas que nós não conhecemos fisicamente, não é? Que nós não estivemos na presença. Pode acontecer, mas também pode não acontecer. Pelo menos, estás a fazer essas caretas todas e eu percebo, Soira, mas imagina, num processo de ghosting, aquela pessoa tem pelo menos a possibilidade de se fazer evaporar. Portanto, não é o nosso vizinho do lado, nem é uma pessoa que nós, se quisermos, vamos ter com ela ao seu local de trabalho, não é? É alguém que está numa posição que, pelo menos durante algum tempo, pode desaparecer, pode não permitir que a contactemos, não é? E, portanto, quando isto acontece, existe um sem número de hipóteses que são postas primeiramente, não é? E que todas elas são diferentes do término, não é? Existe um problema, aquela pessoa adoeceu, aquela pessoa ficou sem rede, ficou sem possibilidade de nos contactar, o que é que será que foi? Foi alguma coisa que eu fiz? Portanto, há ali um sem número de hipóteses que são colocadas e que nos fazem dar 1.000.000 de voltas à cabeça, e que em nenhuma delas nós colocamos a hipótese mais óbvia, que é aquela pessoa pura e simplesmente desapareceu. Isto acontece, obviamente, porque nós precisamos de lógica na nossa vida, não é? Para que o nosso cérebro funcione de alguma forma, para que nós consigamos antecipar algumas coisas na nossa vida. Imagina, se eu tenho uma diretriz num sentido, se eu tenho sinais numa determinada direção, se no dia anterior, por exemplo, a pessoa despediu-se de mim normalmente, sem qualquer vestígio, sem qualquer sinal de que as coisas não estariam bem, e aquele foi o seu último contacto, e a partir dali ele ou ela me impede de voltar a contactar, barra-me todas as minhas possibilidades de todas as maneiras e feitios, bloqueia-me, impede-me de todas as formas. Eu não consigo encontrar um sentido, não é? Não encaixa, são peças que na minha cabeça não encaixam e que, portanto, me impedem de processar, não é? De avançar, seja para que caminho for, mas que me impedem de interiorizar aquilo que está a acontecer, porque eu vou ficar, é como se eu ficasse em stand-by, ficasse em suspenso, até que realmente eu tenha que admitir que já não existe mais hipótese nenhuma e que a minha única hipótese é aquela que eu mais temia, que é efetivamente que a pessoa pura e simplesmente decidiu sair da minha vida. Soira. Bom, doutora Silvia, eu tive que fazer umas caretas porque, assim, eu não concordo com essa coisa de que são pessoas distantes, né? E aí, quando nós falamos, inclusive, de ser uma forma de agir dos tempos modernos, bom, isso já existia na nossa época também, mas era num outro formato, né? A pessoa, é aquela velha história do saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Todo mundo conhece esse ditado que é muito antigo. Então, o ghosting não é um fato novo. E eu discordo um pouco, Silvia, nesse sentido de ser alguém com quem você normalmente não tem contato físico, porque não, você pode ter essa situação de pessoas, inclusive, como traz a letra do Billy Joel, que você não esperava uma reação dessas da parte dela, né? E aí entra uma série de outras coisas que nós temos que observar. Tá? E nós batemos sempre muito nessa questão do autoconhecimento, doutora Silvia, e você trouxe coisas que eu achei fantásticas, como a questão do fechar o ciclo, né? Quando você passa por um processo de ghosting, é exatamente isso, né? Você fica com todas as suas emoções suspensas, as suas expectativas suspensas, que é um grande erro, né? Essa coisa da expectativa, a sua confiança suspensa, seu nível de ansiedade fica muito grande, porque realmente começam a passar várias coisas na cabeça, né? A pessoa sofreu um acidente, a pessoa morreu, a pessoa, enfim, né? Você pensa primeiro nas coisas mais trágicas até você chegar num ponto em que você precisa reconhecer de que realmente a pessoa simplesmente quis tomar um chá de sumiço, né?
E aí, eu quero trazer algumas reflexões quando você fala dessa questão dos ciclos, né? Eu penso que a coisa mais importante na nossa vida é você conseguir fechar ciclos, né? Eu lembro que uma vez eu passei por um processo seletivo de uma empresa, que eu fui contratada, enfim, e eu vou fazendo amizades ao longo da vida. Isso é uma coisa que eu sou assim desde criança, né? E óbvio que eu fiquei amiga da Headhunter, né? De tanto foi um processo seletivo muito duro, né? Assim, muitas fases, muitas entrevistas, enfim. E aí, quando eu fui contratada, ainda continuei em contato com ela, ficamos amigas, enfim. E um dia, duas coisas que ela me ensinou que eu achei extraordinário, né? É, a empresa onde eu trabalhava anteriormente cogitou a possibilidade de voltar a me contratar, e ela virou e falou assim para mim: Soira, o ciclo está fechado. Abra-se para um novo ciclo. E eu fiquei pensando, eu falei, realmente, né? Porque, queira ou não, né, principalmente se você fica muito tempo numa empresa, você tem ainda aquele vínculo, né? Aquela memória afetiva, como queira chamar, enfim, de coisas que você viveu ali, ou mesmo o contexto, talvez, até da zona de segurança, né? E outra coisa que eu aprendi com ela é assim, né? E ela foi minha mestra nesse sentido. Ela falou: você pode. Um dia eu falei: mas você ser empregado é fogo, né? Você está sendo subordinado a alguém, você nunca tem espaço de fala. E foi essa mulher que me ensinou, assim, como meu pai, mas eu acho que com ela eu aprendi isso dentro do viés corporativo. E ela disse assim: não, você pode falar o que você quiser, você só precisa escolher a forma. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com o ghosting, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não quero falar porque eu posso magoar. Mas a pessoa não entende que esse chá de sumiço, e uma coisa que eu acho que é importante também, doutora Silva, que nós sempre trazemos aí nos programas, que é sempre observar, principalmente quando a gente fala de relações tóxicas, é observar as ações, não o que a pessoa fala. Principalmente, as mulheres são muito auditivas, né, muito mais do que os homens. Os homens são mais visuais, as mulheres mais auditivas. Então, juntando todos esses pontos, eu acho que é importante perceber, né, que nós podemos sim falar, que essa história de, eu não vou falar porque eu posso magoar, e na verdade você magoa muito mais, mas por outro lado, eu quero ir para quem sofre o ghosting, né, a gente está falando um pouco dos pontos de quem pratica, e cada um tem ali suas razões, mas você trouxe uma fala muito importante, Silvia, logo no começo, que é assim: eu não sou responsável pela atitude do outro. Então, se eu não sou responsável pela atitude do outro, você já trouxe umas pinceladas, talvez você queira explorar um pouco mais, de como é que esse ghosting acontece. Mas eu penso assim: a partir do momento em que isso aconteceu, você fica ali com aquela situação suspensa, mas não é o outro que tem que fechar o ciclo. Eu acho que a responsabilidade de fechar o ciclo e entrar no processo de luto é seu, seja lá pelo motivo que for, né? Se a pessoa morreu, um dia você vai descobrir, e aí você vai trabalhar essa situação de uma outra maneira, tá? Estou dando um exemplo que a gente sabe que não é o que acontece na grande maioria dos casos. Mas, de qualquer forma, é assim: é muito duro quando você passa por um processo de ghosting, porque é o que você trouxe, Silvia. Você vai ter que entrar no momento de reflexão. E aí você vai refletir: eu gerei alguma coisa que possa ter feito com que essa pessoa tentasse sumir, digamos assim? Então, talvez eu tenha criado expectativa de uma coisa que eu não ia receber da pessoa, e eu acho muito importante, né? Eu sempre, quando eu vejo determinadas situações, eu costumo perguntar: o que você espera de mim? Porque eu acho que é importante alinhar essas expectativas, para saber, olha, até aqui eu consigo ir, daqui para frente não crio expectativas além disso, porque é isso que eu posso entregar. Isso é uma coisa de respeito também em relação ao outro, né? Porque quando você alinha expectativas, cada um, se você se iludir a partir dali, é um problema seu, né? Isso em todo tipo de relação. Agora, você também não vai poder exigir do outro uma coisa que ele não tem para oferecer, né? Eu ainda considero o ghost uma saída covarde e vil, tá?
Eu sou muito a favor da verdade. Se o que eu for te dizer vai doer, e mesmo o que você for dizer vai me doer, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Mas a verdade, ela tem, como meu pai dizia, morra falando a verdade, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Agora, o outro ponto, Silvia, é a questão do ciclo. Quando você entra nesse processo, você vai ter que, em primeiro lugar, não é buscar a verdade no outro, é a verdade sobre você mesma. Ou seja, qual é a expectativa que eu criei? Por que que eu criei essa expectativa? A pessoa, porque é diferente quando a pessoa dá margem para isso e é diferente quando eu crio. Uma pessoa que está ali construindo planos com uma outra pessoa e dizendo nós vamos fazer, nós vamos. Ela está criando uma expectativa, ainda que a outra não tenha. Agora, quando você entra no momento digamos assim, né, de delírio, para criar uma expectativa onde não tem, realmente isso se torna um problema. Mas, de novo, eu entro agora nesse momento, Silvia, de quem leva o ghosting. Eu acho que é um momento de você entrar no processo de autorreflexão, olhar e falar, peraí, será que eu estava desesperado ou desesperada e eu joguei na pessoa uma expectativa que ela não podia me oferecer? Será que eu não pressionei a respeito de uma coisa que a pessoa não está preparada nesse momento para viver? E não é nem que a pessoa não queira viver isso com você, talvez ela não esteja preparada naquele momento. Não concordo, continuo, não estou arrumando desculpa para o outro lado, eu estou olhando para o lado de quem recebeu o ghost, né? Digamos assim, estou do outro lado agora. Então, assim, eu acho que é muito importante nesse momento, olhar para si mesmo. E principalmente, Silvia, uma coisa que a gente sempre bate na tecla, é a questão do autoconhecimento. Quando eu entro nesse processo de autoconhecimento, você entra num ponto de reflexão, porque nós nunca estamos prontos. Às vezes você fala assim, não, agora eu já estou mais... Não, aí você toma uma cacetada dessas, e aí você fala assim, não, eu achei que eu estava tão pronto, eu não estou, né? Mas o que eu acho que é importante nesse processo, além de entrar no processo de autorreflexão e se entender, é saber o momento de você fechar o ciclo. Chega uma hora que é você que tem que fechar esse ciclo. Porque às vezes a pessoa está te cozinhando ali, porque ela está buscando alguém melhor. Se ela não encontrar alguém melhor no conceito dela, tá? Alguém que tenha, não existe, eu não acredito que existem seres humanos melhores ou piores que ninguém. Eu acho que existem seres humanos que se enquadram naquilo que é a sua perspectiva de vida, ou seja, eu acho que é isso, tá? Então, quando eu digo melhor, é melhor no sentido daquilo que a pessoa planeja. E aí ela tá te congelando ali, ela tá te segurando, aí aparece depois de algum tempo assim, oi sumida, oi sumido. Aí você fala, eu não sumi, eu sempre estive aqui, né? Mas como é que você vai lidar com isso? Eu acho, Silvia, que aí entra nesse ponto que você, como sempre, extraordinária, brilhante, eu te falo que todas as vezes que a gente sai das nossas lives, eu saio embevecida, né, e enriquecida de ouvir tua fala. Eu não tinha pensado nesse ponto do fechar os ciclos e nem do luto, né? Eu entendo, Silvia, que quem fica desse lado tem que passar por essa autorreflexão, sem se machucar mais do que está machucado, entender qual foi o processo. Pô, eu estava carente, alguém foi lá, falou uma conversinha, eu caí, né? Enfim, seja lá o motivo que for. Mas o fato é, eu entendi, eu fecho esse ciclo e passo por esse processo de luto. Porque foi o que essa Headhunter me falou. Você precisa fechar ciclos. Se você não fecha os ciclos, você não está preparado para ter e viver aquilo que você vai ter adiante. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouco, não sei se você concorda eu estou pegando o gancho das suas palavras para essa reflexão, que eu não tinha feito até então, mas eu acho que é importante isso, né? A responsabilidade de fechar esse ciclo não é de quem deixou no ghost, é de quem está sofrendo ghost. O que você pensa disso, Silvia? Bom, penso muitas coisas porque tu colocaste muitas questões. Então, começando pela questão da dor, não é? Eu até compreendo que nós queiramos poupar a outra pessoa à dor,
mas tem que ser uma dor que é feita propositadamente e que não tem cabimento. Agora, aquela que é consequente de uma atitude correta, eu não posso impedir que o outro sofra, não é? Eu não posso omitir que um familiar de alguém morreu só para que essa pessoa nunca sofra por isso, não é? A dor é necessária, já falei aqui várias vezes, a dor é necessária e por vezes é preciso que seja suficientemente mau. Nós tentamos sempre aligeirar tudo, não é? Inclusivamente os fins de relação, tentamos sempre aligeirar tudo para que não haja dor. Não, é mesmo necessário que haja dor, não é? Porque muitas vezes só conseguimos fazer um processo, um processamento daquilo que aconteceu e lá está a fechar um ciclo, não é? Perceber que aquilo já não me cabe, aquela situação já não encaixa naquilo que eu quero, naquilo que eu preciso e na pessoa que eu, entretanto, me tornei, não é? Porque eu sou outra pessoa diferente e, portanto, eu preciso que aquilo seja suficientemente desconfortável, suficientemente doloroso para que eu perceba que não é aquilo que eu quero para mim e a partir daí passar por outra coisa. O problema do ghosting é precisamente porque a partir do momento que tu cortas definitivamente com a comunicação, tu impedes que o outro processo seja aquilo que for, não é? E como tu disseste bem, nós colocamos tantas hipóteses que colocamos inclusivamente a possibilidade que o outro tenha tido um acidente e que tenha morrido, porque infelizmente essa hipótese é menos dolorosa do que a de ser rejeitado, não é? Porque aí não foi o outro que nos rejeitou, o outro não tinha alternativa, não é? Porque a questão do ghosting, aquilo que provoca na pessoa que está do outro lado são sentimentos de rejeição, sentimentos de tristeza, de ansiedade, de baixa autoestima, não é? Em que tu inclusivamente te metes em causa porque tu fizeste uma avaliação daquela relação e o outro está-te a demonstrar que tu fantasiaste uma situação que só tu é que acreditaste que aquilo era de uma forma que na realidade não era, não é? E da mesma forma faz-te pensar que tu já não sabes avaliar pessoas, não sabes analisar, tu não sabes analisar sinais. Em que momento é que houve um sinal que eu não me apercebi? Em que momento é que eu me devia ter dado conta que as coisas não estavam bem, que ele se estava a preparar para fugir, que esta transferência de dinheiro que eu fiz, que isto era tudo mentira, não é? Ou que esta combinação que nós fizemos, afinal, não tinha sustentação nenhuma, eu meto-me a mim em causa, não é? E, portanto, para além da dor inerente, que eu há pouco estava a dizer, que é inerente a um fim de uma relação e que nós muito dificilmente podemos poupar ao outro, mas que é necessária, uma dor necessária, se fosse só essa dor, estava tudo certo. O problema é todos os outros sentimentos negativos que um ghosting provoca no outro, não é? Como eu referi, nomeadamente os sentimentos. Se calhar, se eu pudesse só eleger dois, que são muitos, como eu falei, mas se eu pudesse só eleger dois, os sentimentos de ansiedade e os sentimentos de baixa autoestima, não é? E de desconfiança de si próprio, não é? Porque a partir daí eu já nem sei quem sou, eu já nem sei analisar coisas, eu já nem sei se foi verdade, se não foi, se fui eu que me iludi, se fui eu que estava demasiado carente, não é? Mas depois tu falas aí noutra coisa que para mim ainda se calhar é mais grave, que é o retorno do desaparecido. É daquele que sumiu e que depois volta. E desculpa que te diga, mas isto é só a minha opinião baseada em tudo aquilo que eu já estudei, em tudo aquilo que eu li. Aí é efetivamente necessário que a pessoa que sofreu o ghost tenha efetivamente muito baixa autoestima para que permita arriscar e para que permita que o outro volte a entrar na sua vida, não é? Porque nós percebemos, não é, que a desculpa que a pessoa deu, obviamente percebemos que aquilo é uma desculpa esfarrapada, que não corresponde à realidade, não é? E, portanto, a partir daí é quase um assumir que estamos a dar uma oportunidade à mentira, enquanto que numa primeira vez eventualmente fizemos uma leitura errada dos sinais, é possível, mas também é possível que não, porque há muito bons mentirosos e há muito bons manipuladores, não é? E nós não somos mais fracos porque caímos na esparrela, senão quase ninguém sofria de burlas, ninguém sofria destas situações amorosas, não é? Nós não nos enganaríamos, não tem só a ver com uma falha na nossa leitura, mas também tem muito a ver com a cobardia do outro, tem muito a ver com a psicopatia do outro, tem muito a ver com a falta de empatia do outro, não é?
Portanto, nós não podemos, como tu disseste bem, nos responsabilizar pelo comportamento do outro. No entanto, e estando associado, existe algo que se chama de responsabilidade emocional. Eu sou responsável, já dizia o príncipezinho, eu sou responsável pelos sentimentos a que eu provoco no outro em mim, não é? Eu sou responsável por suscitar sentimentos no outro com relação à minha pessoa, e pior que isso, ou mais grave que isso, eu sou responsável por alimentar e por manter, não é, esses sentimentos da outra pessoa relativamente a mim. E, portanto, a partir do momento que eu volto depois de um ghost, se a outra pessoa em quem eu cometi o ghost, em quem eu desapareci, que eu não dei notícias, que eu não dei uma explicação, que eu deixei a pessoa no vazio, que eu deixei a pessoa a torturar-se, a achar tudo e mais alguma coisa, a partir do momento que eu faço isso, se eu já era irresponsável a nível emocional, eu sou irresponsável elevado a 1000, não é? E é a pessoa que sofre o ghost que aí já tem sim a responsabilidade, porque já teve tempo para refletir, para perceber o que se passou e para não aceitar novamente uma situação destas, porque imagina, obviamente que uma das maiores aflições para alguém que sofreu ghost é que isto volta a acontecer, é muito difícil voltar a confiar, não é? Nós pomos-nos em causa e pomos os outros em causa, nós reajustamos e redimensionamos todas as relações, não é? Porque nós precisamos de partir de um princípio de confiança, Soeira. Nós não podemos viver na vida completamente desconfiados de tudo e todos, porque se eu fizer isso, eu agora não vou para a rua porque eu tenho medo que alguém me faça alguma coisa de mal, não é? Eu, para viver minimamente de uma forma saudável, eu tenho que partir de um princípio de confiança, não é? Em termos sociais. E, portanto, eu já perdi uma parte disso a partir do momento que me fizeram ghost. Eu já perdi isso, não é? Eu sei que estou sujeita a que isso me volte a acontecer, não é? Que da mesma forma que eu fui enganada uma vez, é possível que isso me volte a acontecer. Eu espero que não, eu espero ficar mais alerta, ou seja, tudo bem, mas partindo do princípio daquilo que nós falamos, que a responsabilidade não é só minha, porque eu não posso controlar o comportamento do outro e porque eu não posso discernir na totalidade se a outra pessoa me está a manipular ou não, porque eu não posso, não é? Eu posso tentar ler os sinais, não é? Mas eu não posso garantir que eu, sendo a melhor leitora dos sinais, que eu sendo a pessoa mais atenta do mundo, que eu sendo a pessoa mais desconfiada do mundo, ainda assim eu não caia na mesma. Até aí é um ponto. O outro ponto é, isto é de alguém que eu não sei, que eu não tenho razões para desconfiar, mas que ainda assim, pelo meu histórico, não pelo dele, mas pelo meu histórico, eu tenho todo o cuidado e mais algum. Agora, se nós estivermos a falar de alguém que me provocou o gosto e que depois volta, eu só caio se eu quiser, não é? Porque aí já deixa de ser o meu histórico, já deixa de ser eu que tenho no meu histórico vítima de ghost, mas é o histórico da outra pessoa é que já me diz que aquela pessoa me praticou o ghost. E, portanto, a partir daí eu só caio efetivamente se eu quiser, não é? E isto, acredito eu, que não seja boa ideia, porque, imagina, isto, agora fazendo assim uma ponte para outras situações que tenham a ver, nomeadamente, com traições, porque o ghost não deixa de ser uma forma de traição de valores, traição de confiança, não é? Porque a traição não é só nos envolvermos com outra pessoa ou quem está connosco se envolver com outra pessoa, tem a ver com trair a confiança do outro, e o ghost não deixa de ser uma forma de traição, e nós, uma forma de traição, quando isto acontece numa relação, qualquer relação que seja, eu volto a dizer que não tem só a ver com relações amorosas, tem a ver com qualquer tipo de relação, uma relação que é traída, que é posta em causa, o grande problema não é nós perdoarmos, é nós conseguirmos viver com aquilo que aconteceu na nossa história. E isso, nós por mais que queiramos, não conseguimos apagar. Soeira. Eu me recordo, né, domingo passado, encontrei com um amigo de longa data, porque assim, né, eu os vi crescer, então com o Michel Mo, e a gente, e é muito curioso, nós estávamos conversando sobre algo, eu sou uns 10 anos mais velha que ele, e eu dava aula de crisma para ele quando eu os conheci, e a mãe dele foi uma das minhas grandes amigas, né, minha irmã,
e é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci. Então, pense numa pessoa inteligente, coloque isso ao quadrado. E nós estávamos um dia conversando, e o Mo, na ocasião, com uns 16 anos, então eu tinha uns 26, e nós estávamos falando sobre essa questão de confiança, né? E a mãe dele disse assim, eu prefiro dar um voto de confiança para que a pessoa possa me dizer se vale ou não, do que desconfiar. E na ocasião eu também disse, eu também penso da mesma forma. E o Mo, muito inteligentemente, falou assim, me desculpe, mas eu não vou concordar com nenhuma das duas. Ele falou, porque, para mim, confiança é uma coisa bastante séria. Então, se a pessoa quer ter a minha confiança, ela primeiro vai ter que trabalhar muito para conquistar. E na ocasião, assim, eu fiquei pensando, mas à medida que você vai ficando mais velho, né, e vive e vivencia uma série de experiências, eu conversando com ele domingo passado, eu falei assim, Mo, eu tenho que admitir que você, no auge dos seus 16 anos, né, realmente é muito sábio, né, sempre foi muito sábio. E ele falou assim, e é isso, né, realmente a pessoa, ela tem que mostrar que ela merece sua confiança. E aí, isso vem de outros tantos programas que nós já trouxemos, né? Tanto o tema das relações abusivas, como o de autoconhecimento, enfim, é de pensar assim, hoje, eu ouço muito pouco o que as pessoas falam, eu presto muita atenção no que elas fazem. E isso tem muito a ver com o que o Mo falou, né? Porque antes de olhar se eu vou confiar ou não, e não significa que às vezes a gente não cometa deslizes, porque tem uma série de outras coisas ali, né, envolvidas. Aquela pessoa que você pensa, poxa, minha amiga de infância, nunca faria mal para mim, né? É uma pessoa que trabalha na empresa X, tem esse histórico profissional, nunca seria uma pessoa antiética para me passar a perna num negócio. Nossa, eu conheço essa pessoa há tantos anos e a pessoa veio. Por isso que eu te falo, Silvia, que a questão, quando você fala de alguém distante, eu acho que essas traições, elas acontecem exatamente no momento em que ela tem proximidade, que é o que essa música do Honesty, do Billy Joel, ela fala, né? Que ele esperava. Deixa-me só dizer-te uma coisa, não tem a ver nesse sentido, tem a ver com o facto de ser alguém que tem a possibilidade de desaparecer, porque imagina, se for um colega teu de trabalho, não é? Ou se for um vizinho teu do lado, por mais que a pessoa queira desaparecer, não é possível, porque tu de alguma forma consegues contactá-la, entendes? O ghost, atenção, o ghost tem a ver com isso, com alguém eclipsar-se e tu ficas tão ansiosa que tu não sabes nada dessa pessoa, não é? Uma coisa é alguém evitar-te e não querer mais nada contigo, mas tu sabes que ela continua a ir trabalhar. Não, Silvia. Deixa-me só Existem pessoas próximas que fazem ghost, sim, e a pessoa que tem uma visão, um perfil psicopata, uma pessoa que tem um perfil narcisista, ela faz isso sem o menor problema e te encontra num evento e ainda vem te cumprimentar como se nada tivesse acontecido. No mundo empresarial isso acontece, você pode demorar anos para voltar a encontrar aquela pessoa, mas você vai. Você pode, eu não estou falando, e eu também não estou falando de pessoas que você vai encontrar na segunda-feira, não é isso. Não tô dizendo de pessoas que eu estou dizendo que pessoas que são do seu meio, às vezes são pessoas que são colegas de trabalho seu, né, que você teve contato por uma ocasião, você fez um negócio, ou uma amizade que você tinha que você julgava que era um amigo de longa data, e que sim, pode buscar essa reaproximação, e que sim, pode dar o ghosting e sumir de forma que você vai encontrar com essa pessoa 3, 4 anos depois, ou 1 ano depois, e a pessoa agir como se nada tivesse acontecido. Quando a gente pensa nessa visão um pouco mais de psicopata, eu acho que isso é natural. Certo, mas aquilo que eu te estou a dizer é que alguém que
com quem tu trabalhas todos os dias não te pode fazer ghost, entendes? É isso que eu te estou a dizer. Tem que ser alguém que tenha minimamente um distanciamento, que possa evitar cruzar-se contigo e que possa evitar que tu vás bater à porta da casa dessa pessoa ou o que quer que seja. Entendes aquilo que eu te estou a dizer? Mas sabe, Não é alguém que vai... Ouve só um bocadinho. Não é alguém que vai viver para o outro lado do mundo. Eu não estou a falar disso. Estou a falar de alguém que fisicamente pode, pelo menos durante algum tempo, se eclipsar e que tu ficas num estado de ansiedade porque tu não sabes, porque nós não estamos a falar de um colega que, entretanto, não responde às nossas mensagens. Essa também é uma forma de ghosting, mas não é a total, porque ele deixou de te responder, ele deixou de te dar os sinais que dava, mas tu continuas a ver a pessoa, tu sabes que ela está bem, até eventualmente vês a rotina dessa pessoa e não quer dizer que não te faça confusão na mesma, mas essa pessoa não desapareceu totalmente. O ghosting, na verdadeira acessão da palavra, é alguém que de um momento para o outro desaparece e que tu não tens forma nem de contactar com a pessoa, nem de saber o que é feito dela, entendes? Pronto, agora, claro, há outras formas de ghost, não é? Que é as pessoas que deixam de estar na relação, mas isso é um bocadinho diferente daquilo que nós queremos passar aqui. Bom, eu já estou trazendo os dois, porque para mim os dois é tanto de quem pode desaparecer, te aplicar um golpe e sumir, como da pessoa que você sim tem possibilidade de em algum momento reencontrar, sabe? Então, eu acho que assim, aí voltando essa conversa com o Mo, essa questão da confiança, essa questão de que nós estamos falando em outros programas, eu acho que para qualquer situação, hoje em dia, eu acho que é muito válido você observar o que a pessoa faz e o que ela fala nas entrelinhas, porque as entrelinhas, elas são muito importantes. As falas, às vezes, estão ali nas entrelinhas. Sabe aquela coisa de que do que você ri revela muito quem você é? O que você critica revela muito quem você é. As suas pequenas falas, o meu pai falando, tinha um ditado italiano que eu não sei dizer, mas é alguma coisa no sentido de que o palhaço chorando, ele fala mentira, como é que é? O palhaço chorando, ele fala mentira, mas sorrindo, ele fala a verdade, alguma coisa assim. Mas ele quis dizer que você precisa estar atento com essas máscaras, né? Que as pessoas colocam. E a gente vive numa sociedade, Silvia, e você sabe muito bem disso, e é isso que está, eu acho que matando as pessoas de uma forma geral, essas necessidades muito grandes de se colocar máscaras, né? As pessoas colocam tantas máscaras que elas não sabem mais quem elas são. E o ghosting, eu acho que tem muito a ver com essa questão de você colocar máscaras. Você coloca uma máscara ali para tentar passar uma coisa que você não é, ainda que você tente acreditar que você possa vir a ser, e isso é bacana, mas assim, no final, você é só uma pessoa vil, né? Covarde, enfim. É muito difícil, assim, parece que nós estamos julgando, mas isso não é um julgamento, é uma constatação, isso é uma atitude covarde, isso é uma atitude vil, né? E quando você fala dessa questão de responsabilidade afetiva, que eu acho que é extremamente importante, era um dos pontos que eu ia tocar depois que você falasse, a gente está tão em sintonia que você fala o ponto que eu já ia trazer. Eu acho que isso precisa ser ensinado. As pessoas, elas não têm mais responsabilidade afetiva, né? Essa coisa do individualismo, ela tem se tornado tão forte, e ninguém, como já dizia o poeta, pode ser feliz sozinho, que as pessoas, elas pouco se importam com aquilo que o outro vai sentir, né? E pensando nesse ponto da responsabilidade afetiva, eu acho que isso é uma coisa que os pais têm que viver e têm que ensinar para os seus filhos, né? É muito, assim, é engraçado, né, hoje falando sobre isso, mas quando eu tinha 14 anos, e eu sou de uma geração em que em 14 anos eu ainda era muito menina, eu já estava no primeiro colegial, mas eu ainda estava naquele esquema de escola cinema, clube televisão, um menino que era extraordinário, ele veio me pedir namoro, mas eu ainda me via como uma menina, e eu falava assim, gente, mas por que eu vou namorar? Eu ainda quero ficar nesse esquema de vida que eu tenho, né?
E aí ele falou assim, eu quero uma resposta sua até sexta-feira, ainda me deu um prazo, curto prazo, tá? Não foi uma coisa tipo, me pediu na quarta, queria resposta na sexta. E eu, com essa coisa de ter sido muito educada pelos meus pais para ter responsabilidade afetiva, eu chorei a noite inteira, porque eu ia encontrar com o menino na sexta-feira e eu falar para ele que eu não queria namorar com ele. Então, quer dizer, as pessoas choram porque levam fora, eu estava chorando porque eu ia dar um fora em alguém que eu achava que não merecia, né? E aí, tempos depois, olha como é que essa dinâmica da nossa vida em um ano, como a gente muda, né? Com quase 15 anos eu comecei a trabalhar. E essa vida adquire uma outra dinâmica, né? Eu já tenho mais responsabilidades, enfim. Então, quando eu tinha de 15 para 16 anos, quase, eu tive meu primeiro namorado. E meu pai esbravejou e tal, enfim. Mas depois ele me chamou para conversar, né? Ele falou: ok, eu não vou impedir você de namorar. Mas ele falou: você precisa entender o seguinte: namoro é responsabilidade. Diversão é você sair com suas amigas, é você. É, ir no cinema e tal, enfim, namoro não é diversão. Namoro envolve sentimento de outras pessoas, envolve perspectivas de vida e tal. Ele falou: se você quer namorar para se divertir, você precisa procurar outra coisa, né? E aí ele falou uma série de coisas que eu acho que até em algum programa eu já comentei sobre isso, mas eu entendo que naquela ocasião meu pai não estava pensando só em mim, na minha perspectiva. Ele queria chamar a minha atenção de que eu era muito nova e que eu tinha que ter responsabilidade afetiva com a pessoa com quem eu estava me relacionando, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco mais, Silvia, naquilo que está gerando nas outras pessoas. E quando você fala da questão das expectativas, e você que trabalha com saúde mental, né? Eu sou mais uma estudiosa, mais curiosa, enfim, tanto que eu pego algumas coisas, eu mando para você e falo: o que que você acha? Mas o fato é, nós estamos vivendo numa sociedade, Silvia, que eu acho que ela é muito debilitada. Quando a gente fala na questão do suicídio, as pessoas às vezes falam assim: não, mas não, é um exagero. Eu tive uma amiga nessa faixa etária, quando eu tinha os 15 anos, que ela tentou por 2 vezes se matar, porque o cara que ela começou a namorar e não quis mais namorar com ela, terminou a relação, com 15 anos. E olha que eu tô te dizendo de uma época onde nós éramos mais fortalecidos, né? E hoje que as pessoas estão muito mais vulneráveis. E essa coisa do ghosting não tem idade, tá? Eu conheço pessoas que viveram situações de ghosting com pessoas que já estão na terceira idade, né? Então você tem isso de adolescentes a pessoas já na terceira idade, ou melhor idade, como cada um queira chamar. Então, assim, eu queria chamar a atenção, já para a gente caminhar para o final, Silvia, para as consequências do ghosting, né? Porque se a pessoa está trabalhando a questão, como você bem colocou, ela trabalha as questões do autoconhecimento, ela vai ficar abalada e tal, enfim, mas ela consegue se reerguer, é uma coisa. Mas se você está mexendo com uma pessoa que já está fragilizada, que você era a tábua de salvação dela, que naquele momento era em você que ela colocou todas as expectativas, o que que esse ghosting pode gerar, né? Porque parece que não, mas as realidades estão aí. Eu tenho 53 anos, eu venho de uma geração que com 15 anos a gente vivia em rua, tinha os bailinhos, nós tínhamos um convívio social diferente, nós tínhamos uma geração um pouco mais fortalecida emocionalmente, que sofria bullying e tal, enfim, mas aprendia a ressignificar isso. Agora, imagina numa geração onde as pessoas estão ficando cada vez mais fragilizadas e sozinhas. Eu queria que você, para a gente fechar, Silvia, falasse dessas consequências e dessas consequências que podem ser graves, porque você não sabe qual é o momento daquela pessoa. Eu já perdi uma pessoa muito querida há poucos anos, há 5 anos atrás, para ser mais precisa, e eu sei que, apesar dela ter um problema, né, ela era borderline, imagina que ela estava no pico do borderline e ela viveu uma situação ali onde ela se sentiu abandonada e ela se matou. Então, assim, é muito grave, parece que nós estamos falando só de uma. Quando a gente traz esse tema, parece que nós estamos falando de uma coisa que ela
É só uma modinha, não é, Silvia? De vez em quando aparecem uns termos tão estranhos, a Silvia me manda, eu mando para ela, falo, você já ouviu falar disso daí? Parecem termos de modinhas, mas isso não é. É uma coisa muito grave na minha percepção, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Silvia. É muito grave, para já é um bocadinho mostrar a qualidade dos valores da sociedade, não é? Porque alguém que tem tão pouca empatia pelo outro, que não se importa de ter uma atitude destas, ou que se arrisca a ter uma atitude destas, é demonstrativo dos valores, e não são tão poucas assim as pessoas que praticam ghost, não é? Depois, aquilo que tu estavas a falar, e é o assunto com o qual eu quero terminar efetivamente este direto, que tem a ver com a estabilidade emocional e o equilíbrio psicológico, não é? Por isso é que eu estou sempre a insistir no autoconhecimento, na autorreflexão, no autocuidado físico, autocuidado psicológico. Porquê? Porque imaginem isto como se fosse a despensa da nossa casa, nós não podemos nos dar ao luxo de gastar tudo aquilo que nós temos na nossa despensa, porque nós nunca sabemos a que momento é que nós vamos ter que ir lá buscar alguma coisa que nós não estávamos à espera, que nós vamos ter visitas e que não estávamos à espera e que vamos precisar de mais alguma coisa que não estávamos a contar. E, portanto, isto é bem exemplificativo de uma situação que aparentemente estava tudo bem, em que a pessoa até eventualmente poderia sentir-se feliz e que de um momento para o outro vai precisar de ir buscar as suas reservas emocionais, à sua despensa, as suas reservas psicológicas, ferramentas, reforços para conseguir lidar com a situação que está a viver, não é? E imagina se alguém estiver no seu limite, se não tiver reservas, obviamente que alguma coisa de muito grave pode acontecer, porque o impacto que uma situação destas tem numa pessoa com uma boa autoestima, com um bom entourage, com muitos amigos, com uma estabilidade financeira, com uma estabilidade profissional, vai ser o impacto. A mesma situação em alguém fragilizado, se calhar economicamente débil, que está a passar por uma situação profissional também desgastante, obviamente que vai ser outros completamente diferentes. E, portanto, isso é algo que, independentemente de tudo, nós temos que cuidar. Nós temos que estar sempre, de alguma maneira, reforçados, de alguma maneira munidos de ferramentas de estabilidade emocional, tentar, obviamente que não temos sempre os mesmos níveis, não temos sempre a mesma percentagem de bateria, mas daquilo que nos compete, daquilo que é da nossa responsabilidade, tentar que essa bateria não descarregue, tentar não nos permitirmos levar aos limites, e muitas vezes nós permitimos através de falta de descanso, de pessoas tóxicas que estão perto de nós, que nós não as retiramos da nossa vida, de situações de desgaste que nós conseguimos perfeitamente perceber quais são e que mantemos, e isso tem que ser tudo retirado da nossa vida. Para quê? Para que nós consigamos que mesmo que levemos um baque, mesmo que levemos um abanão, nós nos consigamos voltar a reequilibrar. Eu quero só terminar deixando aqui uma frase que não é bonita, da qual eu não me orgulho, mas que infelizmente me reflete, porque eu também sou reflexo da minha história, não é? E do meu histórico, e se até a determinada altura da minha vida eu confiava em toda a gente até prova em contrário, não é? Porque nós precisamos de alguma forma de o fazer. Infelizmente, a partir de determinada altura da minha vida, eu desconfio de toda a gente até prova em contrário. Ou seja, até eu ganhar a confiança, obviamente que eu permito, eu dou abertura para que a pessoa se aproxime, para que a pessoa se mostre, não é? Eu não fecho totalmente portas, mas daí a dar confiança é outra coisa completamente diferente. É preciso que a pessoa me prove que é de confiança, é preciso que a pessoa me mostre que eu posso realmente arriscar, que eu posso investir-me emocionalmente nela, não é? Queria só terminar dizendo que nós, obviamente, como falámos aqui, é muito difícil nós adivinharmos, porque não conseguimos ler os pensamentos dos outros, não conseguimos saber que os outros estão prestes a dar-nos um golpe. A única coisa que nós podemos fazer é ser cuidadosos, é analisarmos, é estarmos atentos aos sinais, é cuidarmos de nós, é nos reforçarmos, é criarmos defesas, é criarmos uma rede de apoio e de amor
que nos permita não cair, mesmo quando alguma coisa corre menos bem. E é aquilo que eu sinto e que tu também fazes parte e que tu também ajudas a que isso aconteça, não é? Quando alguma coisa está menos bem, eu ainda hoje dei este exemplo a uma paciente. Vamos imaginar a nossa vida como se fosse uma casa, não é? E como todas as casas nós precisamos de mais do que um pilar, é impossível nós termos só um pilar, não podemos investir só num pilar, nós precisamos de vários para que eventualmente, se algum ruir, nós tenhamos muitos outros onde nós possamos recorrer. É isto que nós temos que fazer pelo nosso próprio bem. Um beijinho a todos. Obrigada uma vez mais por estares comigo. Ô, Silvia, é uma alegria estar com você. Então, para fechar algumas ideias aqui, é necessário fechar ciclos, é importante falar, ainda que você escolha o melhor momento e a melhor forma, mas não tenha medo de ser autêntico, né, de ser sincero. A verdade é doída, mas ela é melhor do que a mentira. E eu acho que é isso, doutora Silvia, e pensarmos muito nessa questão da responsabilidade afetiva, né? Isso é extremamente importante em qualquer dos nossos relacionamentos. E aí, já que a gente começou com uma música, né, eu quero indicar também uma música que eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos falando, da questão da confiança, né? Sempre buscar olhar o que a pessoa faz, não o que ela diz. Tem uma outra música do Billy Joel que eu achei muito interessante, que chama Matter of Trust, que é uma questão de confiança, né? É o que significa essa fala. Matter of Trust é uma questão de confiança. Então, é uma música interessante também, porque ele fala de uma relação com uma moça, de que é amor, a paixão e tal, enfim, mas aí ele vem no refrão e ele fala, mas no final, os problemas que eles estão tendo é uma questão meramente de confiança, né? Então, deixando aí o Billy Joel para quem quiser ouvir, Honesty e Matter of Trust. E Silvia, mais uma vez, muito obrigada por trazer um tema que é interessante, é um tema que nos faz refletir. Pensei sobre muitas coisas hoje, principalmente isso de encerrar ciclos e viver o processo de luto. E vamos adiante, né? E aí eu queria finalizar com uma frase um pouco mais bonita, né, que é assim, cuide do jardim que as borboletas vêm. Então, bola para frente, vida que segue, deixa o fantasma para lá, porque, como já dizia na Bíblia, né, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, vida que segue. Um beijo para todos.